Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Nossa alma é dividida em mente ou intelecto, vontade e emoções. A mente nos diz o que nós pensamos, e não necessariamente o que Deus pensa. A mesma coisa serve para as vontades e emoções. A gente não se dá conta do quanto as nossas palavras têm poder sobre os acontecimentos das nossas vidas. Elas exteriorizam nossas vontades, emoções, a forma como pensamos e vemos a vida. A Bíblia fala que comeremos do fruto da nossa língua. E isso significa dizer que se você fizer uma dieta, mas ficar repetindo que não consegue segui-la, ou que sua mente não se acostuma em comer coisas mais saudáveis, você realmente não vai conseguir. Pensando nisso, existem 4 princípios bíblicos que podem nos ajudar a sermos bem-sucedidos nas coisas que fazemos, mudando o que nós falamos. 1. Aprendendo a falar a linguagem de Deus. Marcos capítulo 11, versículos 22 e 23. Quando temos uma montanha na nossa frente, simbolizando um problema, falamos sobre ela, mas Deus nos diz para falar para ela. Voltando ao nosso exemplo da dieta, nós dizemos: eu não tenho disciplina, nunca vou conseguir levar uma vida mais equilibrada, tudo que eu tento fazer dá errado, sempre que eu vou ao supermercado, nunca resisto e só compro o que me faz mal, ao invés de dizermos: eu posso ter falhado nas dietas anteriores, mas dessa vez eu vou tomar o controle dessa situação e comer coisas saudáveis, praticar exercícios físicos e nada vai me parar. Deus não me fez preguiçoso e nem me deu um espírito covarde e fraco, mas um espírito corajoso e forte pela sua palavra, por isso eu vou conseguir. Eu usei aqui um exemplo simples, mas isso pode ser aplicado em qualquer situação, desde problemas familiares aos ministeriais. A dificuldade surge quando é um problema sério, que mexe profundamente com o nosso lado emocional. Então, dizemos que o problema é impossível de ser resolvido, que não há nada a ser feito, que tudo está perdido. Ou seja, nossas palavras falam sobre a linguagem do homem diante do problema, e não a linguagem de Deus. Não devemos lançar a nossa palavra, mas a palavra de Deus. Assim como Jesus, quando foi tentado no deserto, dizia: está escrito. Jesus estava nos dizendo que nós precisamos combater os problemas com a palavra de Deus. Se você praticar esse ensinamento com as coisas menores, quando problemas maiores surgirem, você estará mais preparado para lidar com eles. E talvez as circunstâncias não mudem no mesmo instante, mas você precisa perseverar. Mas como saber qual é a vontade de Deus? A Bíblia não nos diz qual carro comprar ou quando vender uma casa e comprar uma nova. Então, como descobrir? Precisamos amadurecer espiritualmente para recebermos o alimento sólido da revelação divina. Com isso, virá o discernimento para identificarmos a vontade de Deus e transformá-la em nossa vontade. Conhecendo a Deus e a nós mesmos e sendo completamente sinceros, nós também podemos alcançar isso, mas isso leva tempo. Leva tempo conhecer a Deus e ao nosso próprio coração. Então, em que você tem gastado seu precioso tempo? 2. Chame à existência as coisas que ainda não existem como se já existissem. Se você é aquela pessoa que, ao ouvir um rumor de que a empresa em que você trabalha vai demitir alguns funcionários, logo diz: provavelmente eu vou perder o meu emprego. Essa é a história da minha vida. Toda vez que as coisas estão indo bem, sempre acontece alguma coisa. Dizendo essas coisas, você está chamando à existência acontecimentos ruins. Uma ótima dica é manter uma lista de confissão. É importante você colocar nela coisas que ainda não alcançou, mas que sabe que vai se esforçar para alcançar. Você pode usar frases como: eu sou uma nova criatura em Cristo, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Eu conheço a voz de Deus e sempre obedeço ao que Ele me diz. João capítulo 18, versículos 27 ao 29. Eu tenho um espírito ensinável. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24. Eu sou uma praticante da palavra de Deus e medito nela todo dia. Salmo de número 1, verso 2. 3. Pare de murmurar e seja abençoado. João capítulo 6, versículo 43 e Filipenses capítulo 4, versículo 6. A palavra de Deus tem muito a dizer sobre as ações de graça e esse é o antídoto para qualquer murmuração. Esse problema está se tornando tão sério que pedimos coisas a Deus e depois de receber reclamamos. Pense no exemplo de uma pessoa que queria muito que Deus lhe concedesse um casamento, mas agora não consegue tolerar uma simples falha do parceiro e passa os dias reclamando com as amigas. Ele não me entende.
nunca me deu flores, é muito insensível. Ao invés de valorizar suas qualidades, que podem ser estar sempre presente, ser companheiro, fazer você se sentir amada e ser um bom pai. E olhando o outro lado da moeda, você pode ser o marido que reclama que sua esposa não te dá atenção, que ela trabalha demais e que é muito estressada. Ou pode elogiá-la por ser trabalhadora, dedicada e ajudá-la com as tarefas de casa para que vocês tenham mais tempo para ficar juntos. A escolha é sua. Você pode viver infeliz pelo que você não tem ou ser grato pelo que você tem. Você pode só reclamar ou olhar a situação pensando no que pode fazer para mudá-la e se quer uma dica, comece parando de criticar o tempo todo e enalteça as coisas boas. 4. Profetize o seu futuro. Use palavras para se abençoar e abençoar outras pessoas em nome de Jesus. Um certo homem se converteu. Num determinado dia, Deus colocou no seu coração que no futuro ele dirigiria o louvor no Ministério Vida na Palavra. Antes de haver mesmo um ministério propriamente dito. Num dado momento, ele percebeu que Deus dizia: você precisa declarar esse desejo em voz alta. E ele fez o que Deus disse, e adivinha, isso se tornou realidade. Para ele, valorizar a fé foi um passo importante no cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Ele precisou confessar o que Deus colocou no coração dele. Isaías, capítulo 65, versículos do 16 ao 18. Que aquele que se abençoa na terra, se abençoe no Deus da verdade, e o que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e os primeiros não serão lembrados, nem virão à mente. Por último, precisamos entender que nenhuma palavra humana tem tanta autoridade como a nossa. Poder requer responsabilidade, assim como nos fala Mateus capítulo 12, versículo 36. Jesus nos ensinou que todos nós prestaremos conta das palavras que proferimos. Por quê? Porque as palavras têm poder. Elas carregam o poder criativo e destrutivo. Se você sempre diz, meu filho nunca vai mudar, posso esquecer, quanto mais eu oro, mais rebelde ou pior ele fica. Esse casamento simplesmente não funciona. Eu não aguento mais. Vou embora se mais alguma coisa acontecer. É sempre assim. Toda vez que eu consigo algum dinheiro, um desastre acontece e leva tudo embora. Não consigo ouvir a Deus, Ele simplesmente não fala comigo. Bem, se você diz essas coisas, não espere que suas circunstâncias melhorem, enquanto você as amaldiçoa. É um princípio rígido, mas precisamos ser responsáveis pelo que nós dizemos. O que a maioria de nós tem feito é orar por mudança e depois negar as nossas orações com uma confissão negativa. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de curtir. Compartilhe esse vídeo também no grupo da sua igreja e manda para aquela pessoa que não vigia muito nas coisas que fala. Um abraço!